Meu nome é Sara, eu sou médica otorrinolaringologista, eu trabalho aqui na Clínica Blua e nós temos uma grande equipe multidisciplinar que presta cuidados às crianças, em especial às crianças no transtorno do espectro autista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha especialidade e por que uma otorrinolaringologista está aqui na clínica também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Bom, então esse transtorno, ele traz prejuízos em habilidades de comunicação e socialização. E por que um otorrinolaringologista falando disso, né? Bom, apesar de ter sinais e sintomas lá no início da vida, nos primeiros meses de vida, ainda assim, eles passam um pouco despercebidos. E o que chama muita atenção dos pais e faz com que esses pais procurem um serviço de saúde, um profissional de saúde, um pediatra, é o atraso da fala. E esse atraso da fala, ele deve ser investigado. Nem todo atraso de fala significa que a criança é autista. Nós precisamos investigar várias coisas. Pode ser um atraso simples da fala, pode ser uma falta de estímulo dentro de casa, pode ser uma deficiência auditiva e pode ser também um transtorno do espectro autista. Então essa criança precisa de investigação, ela precisa ser avaliada por uma equipe multidisciplinar. Tudo bem, eu preciso avaliar a audição do meu filho. Qual é o melhor exame? Existem vários exames para se avaliar a audição de uma criança. Nem todas as crianças vão conseguir responder ao mesmo exame. Então, uma audiometria infantil, uma audiometria lúdica, às vezes eu preciso de respostas da criança que uma criança autista não consegue fornecer durante o exame. É por isso que o BERA ficou tão famoso. O BERA é um exame que não precisa da resposta daquela criança, ela não precisa responder ao estímulo sonoro. A criança, na verdade, ela vai estar dormindo, ela precisa estar dormindo. Se é um neném, eu consigo fazer com que ela durma, mas uma criança maior, ela não vai ficar quietinha. E ela precisa estar quietinha, porque se ela movimentar os olhos, o pescoço, vai me dar um erro no resultado do exame que vai me confundir depois no diagnóstico. Então, quando a criança é maiorzinha, essa criança precisa fazer o exame com sedação. Sedação é uma anestesia, deve ser feita no ambiente hospitalar com o médico anestesista. Então, torna aí uma preocupação para as famílias. Claro, se torna um exame um pouco mais invasivo, mas é um exame muito importante. E nem só de BERA se vive o mundo da audição. Nós precisamos também de outros exames que vão complementar essa informação. Então, não existe receita de bolo para avaliação auditiva. Cada criança vai ter um exame e uma avaliação indicada para ela. Quando a gente fala de audição na criança, nós precisamos orientar muito bem as famílias. Por quê? Quando o neném nasce, lá na maternidade, ele faz o teste da orelhinha. Eu sei que naquele momento ali é um momento de emoção. Às vezes ele faz esse teste e a mãe ou o pai nem percebe a realização desse teste e não tem todas as orientações que deveria naquele momento. Mas o teste da orelhinha, ele é um teste que avalia a audição do neném. Ele é um teste realizado em todas as maternidades do Brasil, gratuitamente, mas ele avalia aquele momento da audição. Essa criança não significa que não vai evoluir com alguma perda auditiva no futuro. Ela pode evoluir com uma perda progressiva. Essa criança, ela pode ter uma perda auditiva leve que não é percebida no teste na maternidade. Então, o teste da orelhinha não significa, meu filho passou no teste da orelhinha. Não significa que ele não vai ter mais nenhum problema da audição. Não significa que em determinadas frequências do som, essa criança não tem uma perda auditiva. Ele é um teste de triagem, de rastreio. Eu estou procurando em um grande grupo aquelas crianças que têm uma perda auditiva mais importante para que eu faça ali uma intervenção precoce. Mas algumas crianças vão passar.
Quando nós saímos do hospital, nós temos ali aquela caderneta e tem uma paginazinha lá com orientações de sinais de alarme com relação ao desenvolvimento da audição e da linguagem. Muitas famílias acabam nem sabendo dessa parte dessa caderneta. E é importante que em casa, ao longo do desenvolvimento dessa criança, eu esteja atento a esses sinais. Um nenê pequeno, cai uma panela do lado dele no chão, ele vai acordar chorando? Depois, ali por volta dos 3 meses, ele começa a fazer aqueles gritinhos. Ali por volta dos 9 meses começa a bababadadá. Um aninho fala as primeiras palavrinhas, mamãe, papai, au au. Ele começa a apontar para partes do corpo. 1 aninho e meio ele começa a falar mais palavrinhas, 20, 50 palavrinhas. Com 2 anos ele já está falando pequenas frases. Então eu preciso estar atenta ao desenvolvimento da audição e da fala para que eu possa, em alguma suspeita, procurar no serviço de saúde. Sara, mas por que eu preciso, logo nesse início, que eu já estou passando por uma investigação com meu filho, eu estou cheio de terapias para levar meu filho para fazer, e você ainda quer que eu gaste o meu tempo e o tempo do meu filho investigando a audição neste momento tão importante de nossas vidas? Sim, por quê? Eu não estou pedindo para você parar a sua investigação do autismo, as suas terapias do autismo, eu estou pedindo para fazer de forma paralela. Por quê? Se existe alguma deficiência auditiva, eu preciso abordar de forma muito precoce. Se a criança é autista, ela precisa ser abordada de forma muito precoce. O resultado, tanto para protetização da deficiência auditiva, quanto para as terapias com autismo, quanto mais tarde for, pior o resultado a longo prazo. Então, as duas situações eu preciso de uma abordagem muito precoce. Por quê? Porque nós temos um maior período de neuroplasticidade até os 2, 3 anos de vida, que é o período que o cérebro é capaz de se modificar de forma intensa de acordo com os estímulos recebidos do ambiente. Então, eu preciso de uma abordagem muito precoce, tanto para uma situação quanto para outra. Então, eu vou andar em paralelo, uma com a outra. Eu não preciso abandonar uma para investir na outra. Trabalhar com criança é realmente um desafio. Quando eu atendo as crianças que têm problemas respiratórios, isso é a nossa rotina, né? Atender crianças com hipertrofia de adenoide, né? Aquela carne esponjosa, o nariz fica todo trancado, criança ronca, dorme de boca aberta, baba no travesseiro. E a gente tenta o tratamento medicamentoso e não tem uma boa resposta, a gente vai passar para o tratamento cirúrgico. Quando eu penso na criança autista, alguns pontos são muito importantes. Primeiro, eu não posso ficar cozinhando muito aquela criança, perdendo muito tempo, porque ela está ali, diariamente nas terapias, vencendo, lutando para um melhor desenvolvimento. Se uma criança dorme mal, respira mal, com certeza ela vai ter prejuízo e não vai conseguir render bem no seu desenvolvimento, nas suas terapias. Acontece que operar crianças é um desafio e operar as crianças autistas é um desafio ainda maior. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório é: doutora, mas eu tenho medo de operar porque eu não sei como o meu filho vai reagir no pós-operatório. E se ele ficar muito agitado? E se ele regredir na questão de sensibilidade alimentar, deixar de comer alguns alimentos, já que a gente sabe que essas cirurgias de via respiratória, a gente está ali manipulando, né, a parte da cavidade oral. E a resposta é que nós não sabemos como essas crianças vão reagir, nem as crianças autistas e nem qualquer outra criança.
Então, no dia a dia, eu vejo crianças que acordam super bem da anestesia, que ficam tranquilas, e outras crianças que ficam super agitadas. Super agitadas. Crianças que param de querer comer alguns alimentos. E aí? Nós temos que ter toda uma equipe de apoio. A TO talvez tenha que vir trabalhando com determinadas texturas e alimentos desde antes da cirurgia. Essa família tem que estar muito bem preparada para o que vai vir no pós-operatório. Uma criança autista tem muita rigidez de comportamento, uma dificuldade muito grande de sair da rotina, precisa ser muito bem trabalhada para isso, para chegar àquele momento e passar por todas essas mudanças e dificuldades. Não é fácil, é algo muito complexo. Exige de todos nós, exige muito dessa criança que vai ser operada. Mas com certeza, com uma grande equipe, com apoio, com trabalho, a gente consegue ter o melhor resultado possível. A verdade é que quando se recebe um diagnóstico, se recebe também muitos medos, se recebe uma longa caminhada a se percorrer. E pensar na possibilidade de uma perda auditiva associada a um outro transtorno pesa muito. E as famílias acabam indo por outra direção, não investigando, não procurando ajuda, mesmo com aquela pulga atrás da orelha. Então, se você tem uma criança que tem algum prejuízo, algum atraso do desenvolvimento da audição e da fala, converse com o seu médico pediatra, converse com uma equipe de saúde e procure sim, o mais rápido possível ajuda para que tenha um resultado mais breve e um melhor resultado possível.